Perigo. Perigo. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Meus movimentos são friamente calculados. Não criemos cânico. É com essas frases icônicas que eu vou fazer esse vídeo hoje sobre uma notícia já antiga, mas que eu resolvi trazer aqui pro canal para vocês, pra gente resenhar um pouco sobre elas. A HBO Max anunciou uma notícia de série do Seu Madruga, do nosso Dom Ramon, e uma série animada do nosso Polegar Vermelho, do Chapolin. Roda a vinheta pra gente começar a resenha sobre essas notícias. Lá vem o Chaves, todos atentos olhando pra TV. Hi Brasil, bem-vindos à Ilha Mística de Hi Brasil, essa ilha fantástica onde a opinião nunca é neutra. Eu sou Jimmy, do canal Jimmy Nada Neutro, o seu Visconde de Sabugosa do Mundo Nerd, o Duende Brazuca, o Chapolin verde e amarelo. O Chapolin era pra ser verde, mas por causa do chroma key ele ficou vermelho. Vocês viram isso na série X-Perito, sem querer querendo? Ele era pra ser verde e amarelo, hein? Era pra ser Brazuca, o Chapolin. Bora para a notícia, pessoal. Antes de tudo, gente, já deixa aquele like. Compartilha com aquele seu amigo nerd Brazuca, que também gosta de papear sobre as notícias, trocar aquela ideia sobre as notícias do mundo nerd. Gosta de se aprofundar, de pirar na brisa. Se aprofundar é um pouco forte, né? Parece que sou filósofo. Não, só gosta de brisar nas notícias do mundo nerd e pira nisso. Bora lá. Eu separei aqui, pessoal, uma matéria do Omelete, clássico Omelete, né? E também uma matéria na telinha do UOL sobre as duas notícias. Vamos começar com a notícia do site do Omelete. HBO anuncia série do Seu Madruga e animação do Chapolin. A animação do Chapolin deve ser lançada primeiro. Igor Pontes aqui, dando os créditos do jornalista da matéria. Tem uma foto do Seu Madruga, tá? Que aparece. Vou tentar colocar para vocês aí também essa imagem da matéria. Mário César, vice-presidente sênior de conteúdo de entretenimento geral e estratégia de programação da HBO Max na América Latina, revelou recentemente a Variety que uma série baseada no Seu Madruga, de Chaves, está em desenvolvimento, além de uma animação de Chapolin. Abre aspas aqui para o vice-presidente da HBO Max. Seu Madruga foi um dos personagens mais engraçados e únicos da série original Chaves, fecha aspas, disse César. A produção será uma comédia de câmera única, que será uma ótima oportunidade para ter um humor e conteúdo mais voltado para o público jovem adulto, porque era um personagem muito singular naquele universo em particular, acrescentou, dizendo que a HBO Max está iniciando conversas com potenciais roteiristas. A matéria aqui continua. Além da série do Seu Madruga, a HBO Max também está preparando Decolorado, uma animação baseada no Chapolin Colorado. Abre aspas. Nós vamos começar o ano com o lançamento de Decolorado. É uma série muito engraçada e, é claro, uma atualização do Chapolin. Lá vem a atualização do Chapolin Colorado com uma animação maravilhosa, disse César, o vice-presidente da HBO Max. Depois a matéria continua aqui falando da série do X-Perito, pessoal, que está disponível na HBO Max já. Teve algumas polêmicas, né, por revelar algumas tretas ali internas, que podem ser verdade, pode ser mentira. Mas o vídeo aqui não vou falar da série do Chapolin, do X-Perito, aliás. Essa é a notícia do site do Omelete.
E tem aqui, eu separei na telinha do UOL também pra gente ler, tá? Ele destaca, ó, após polêmica com Chaves, HBO Max prepara série sobre Seu Madruga. Produção vai reimaginar o personagem vivido por Ramon Valdez em novas histórias. Saiba os detalhes. Aqui, né? Deixa eu ver se tem... Por Walter Félix, é o jornalista que é o responsável pela matéria. A HBO Max prepara uma série sobre Seu Madruga. Não será uma biografia do ator Ramon Valdez, que nasceu em 1924 e morreu em 1988, mas uma comédia em que o personagem voltará à cena em novas histórias. O intérprete do protagonista ainda não foi escalado. A plataforma de streaming segue investindo no universo de Chaves depois da polêmica série Chespirito, Sem Querer Querendo, sobre os bastidores do seriado mexicano. O título provisório Dom Ramon, nome do personagem, que foi rebatizado como Seu Madruga na versão dublada no Brasil. A produção, que é muito melhor, né? Seu Madruga é muito melhor que Dom Ramon. A produção foi divulgada pela própria HBO Max em um evento em São Paulo na semana passada para promover a programação do ano que vem. A série será filmada no formato single camera, que é o mesmo que o Omelete comentou, né, de câmera única, em que apenas uma câmera é usada para filmar uma cena ou tomada por vez. O público-alvo será de jovens adultos, 30 mais, que igual eu, mirando nos fãs de Chaves em todo mundo. A ficção vai reimaginar um dos personagens mais queridos da série original, mantendo suas características principais. O projeto ainda está em pré-produção, em fase de negociação com os roteiristas. Detalhes como elenco e previsão da estreia ainda não foram revelados. Intérprete do Seu Madruga, Ramon Valdez morreu aos 63 anos, em 9 de agosto de 1988, na Cidade do México. Ele enfrentava um câncer do estômago, que teve metástase e se espalhou pelo corpo. Essa aqui, depois eles começam falando da série, pessoal. A matéria continua nessa página da UOL sobre a polêmica com a série do Chespirito, tá? Eu não vou ler essa parte, eu vou só focar aqui na notícia. Primeiro, pessoal, eu quero comentar sobre o Chapolin, que ele já tem trailer. Saiu, depois dessa notícia, a HBO soltou um trailer. Eu vou assistir aqui novamente, que eu já assisti, né? Mas só pra estar com ele fresco, né? Siga no menos bônus. Vou parar aqui, ó, pessoal. Uma das coisas que eu não gostei, eu entendo que eles falam que é uma reimaginação tanto do Seu Madruga como do Chapolin, mas eu acho que há algumas características que fazem desses personagens o que eles são, que diferencia ele de um outro personagem, né? Um exemplo bobo, o que diferencia o Batman de um justiceiro, por exemplo, é o fato dele usar máscara, ter isso visualmente, né? Ter as orelhas, ele está vestido de um morcego e ele não mata, ele tem um código de conduta, e isso faz ele se diferenciar do Justiceiro da Marvel, por exemplo, ou do Demolidor, que é semelhante ao Batman, mas ele tem uma questão religiosa, uma questão católica intrínseca ali ao Demolidor. Ele tem a questão da deficiência visual, não enxerga e teve os sentidos ampliados. Então isso diferencia um personagem do outro. Ele se veste de demônio, vermelho. Por isso que eu acho ridículo quando ele acaba ficando vermelho e amarelo, se vestindo de preto. Acho que perde um pouco ali do personagem do Demolidor. Eu gosto do vermelho, que já é a iconografia associado ao diabo, assim. Então eu acho que perde um pouco. Eu dei toda essa volta para falar sobre o Chapolin e o Seu Madruga também, né? O Chapolin primeiro, aqui no trailer você vê, eu pausei, tá a frase: seu pai é o herói mais importante do mundo. Então ele vai ter uma família.
Eu entendo a necessidade de você reinventar e você dar uma residência pro Chapolin, mas eu acho que ele perde um pouco o que é o personagem. Ele, pra quem assistiu a série, não preciso nem falar, as pessoas tinham um problema pra resolver, uma questão, qualquer tipo de questão, às vezes questões até familiares que o Chapolin ele ajudava. Um episódio que eu lembro, invertido, o homem era um médico, mas ele cuidava da casa, passava ferro nas roupas e limpava a casa. Isso em um roteiro em 1970 e pouco, gente, em 1970 e 80. E ele já inverteu os papéis para você ver como o Bolan já pensava à frente do tempo dele, né? Mesmo com poucos recursos para fazer a série. E o Chapolin, ele chamou o Chapolin para ajudar, porque a mulher acho que não deixava ele trabalhar, alguma coisa assim, né? Então eram papéis invertidos. Era ali o Chapolin já colocando uma crítica, o Chapolin não, né? O Roberto Bolanhos usando uma crítica ali ele só inverte os papéis, né? Em vez de ser a mulher, que é a pessoa que é impedida de trabalhar, tem que cuidar da casa, ele inverte para ser o homem, né? Mas já é uma provocação ali que ele faz. E o Chapolin ajudava em todo tipo de caso, contra bandidos, tinha os vilões, o Alma Negra, o Poucas Trancas, o Quase Nada. Mas só que ele aparecia do nada, gente. Ele era um personagem super poderoso, é uma paródia de super-herói, né? Eu tô com receio dessa série fugir disso. Quando você dá pra ele uma esposa, filhos, esse pano de fundo meio tradicional pro personagem, você tira o que é. Mesmo você tá reinventando, pra mim você tá fugindo. A graça do Chapolin era você, talvez igual o Coringa, não saber de onde ele veio exatamente, o que ele é, né? Aqui ele parece um humano comum. O Chapolin ele tinha o poder lá, as pílulas, né, de nanicolina, de diminuir esse certo teletransporte dele, que ele aparecia no lugar do nada, a marreta biônica, uma arma. Tem episódios que ele tá no espaço, que ele vai para outro planeta, ele enfrenta a bruxa, equipamentos, a buzina paralisadora. A graça dele no meu ponto de vista, ele parecia um duende. Puxando uma sardinha aqui pro canal, né? Por isso que eu coloquei ele aqui também no cenário, que eu acho que ele combina com isso. Ele parecia um duende dimensional, meio Mxyzptley, meio... Tem um outro, o Homem Impossível da Marvel também, que eles são esses seres dimensionais, que eles estão fora de algo convencional, né? Então você dá essa coisa dele ter uma esposa. Sei qual que foi a ideia aqui com a animação de fazer isso, né? Eu preferiria que ele não tivesse esse background assim de família, e porque outros personagens já tem. Você já tem o Superman assim, você já tem a Bat-família que inventaram, que pra mim acaba estragando um pouco o conceito do Batman. Você tem a família Shazam e Flash família. Você já tem uma porrada de personagem assim. Eu não entendo por que de você não manter o Chapolin como essa pessoa, esse ser dimensional, que ele além dele flutuar pelas dimensões, ele flutua pelo tempo também. Eu lembro de muito dos meus primeiros contatos com o Chapolin ser dele trazer as partes culturais, né? Que ele nem estava trajado de Chapolin, ele estava fazendo o papel do Frédéric Chopin. Meu primeiro contato com música clássica foi pelo Chapolin. Tem a história lá, para quem não sabe, do Chiron do Diabo, é a história do Fausto, né, gente? Para quem não sabe, pessoal, o Fausto, aquela história do Chiron do Diabo, é de um personagem da literatura clássica, né? De uma lenda alemã, de um personagem que faz um pacto do demônio em troca de juventude, de dinheiro. É do Goethe, né? Se eu não me engano, esse é o escritor, que foi um poeta, um romancista alemão, né?
super conhecido pela obra, e a obra-prima dele é justamente o Fausto, que é essa história do Shirin do Diabo. Isso que era varinha de mágica, né? Era a varinha das varinhas do Harry Potter. Shirin do Diabo veio primeiro. Olha, J.K. Rowling de novo copiando. Agora o Chapolin. O que eu quero dizer com isso é que você poderia expandir isso dele ser esse duende dimensional. Talvez você entender da onde vem, o que ele é, né? Se ele é um alienígena, se ele é esse duende, esse ser meio folclórico, ele é um semideus, o Chapolin. Algum vínculo com talvez uma mitologia mexicana. Eu acho que seria mais interessante o link com o gafanhoto, dele ser esse inseto dimensional, que pode estar em qualquer lugar. Você pode dar uma explicação por que a roupa. Eu não gosto desse caminho que eles colocaram aqui tradicional pro Chapolin, tá? Vou continuar assistindo aqui com vocês o trailer, né? Mas aqui já mostra ele com uma esposa, né? Ó. Eles têm aqui uma referência ao Alma Negra. Esse aqui eu não percebi quem que é. Será que é o... Esse outro vilão aqui eu não peguei quem que é. Ele volta pra casa, me parece... Aqui, ó, tem uma... É o filho, a esposa e tem acho que uma avó, tem uma senhora aqui também. Vai ficar uma Chapolin família, Chapo família. É óbvio que é uma coisa infantil, gente, pra criança, né? Talvez eles queiram ter se baseando em animações que talvez tenham feito sucesso aqui no Brasil recente, que é o Irmão do Jor-El, né? De ter outros personagens que são interessantes, são mais interessantes, além do Chapolin, do protagonista, que é uma característica já da HBO, fazer assim. As obras dela têm personagens interessantes além do núcleo ali protagonista, ou além do protagonista, né? Tirando a The Last of Us, né? Que The Last of Us não consegue nem com a protagonista, com a menina. O único que é o Joel lá, que é o único interessante. A menina é muito chata. Aí a criança aqui já num espécie de equipamento aqui, flutuando também, um skate. Aí tem uma van do Chapolin. Tem uma referência aqui ao Thor, né? Dele chamando a marreta pra ele pegar, né? Parece o Thor, me lembra o Thor aqui um pouco. Eu gostei que eles deixaram um cabelinho pra fora, assim. Era meio clássico do Chapolin, né? Ele não tá com o cabelo todo pra dentro do capuz, né? Da touca. Ficava escapando mesmo um pouquinho da tufa do cabelo. Pessoal, é natural eu falar mais do Chapolin, porque já saiu um trailer, dá pra ter uma ideia maior do que eles estão pensando pro seriado, né? Vocês percebem que tá bem americanizado, né? O trailer. Isso me incomoda, né? Eu sei que eles tentam se basear em coisas de sucesso, que tenta atingir todos os públicos do mundo, mas aí é um gosto particular mesmo meu, é a minha chatice, né, dessa diferenciação que um personagem precisa ter do outro, né? Já tem aqui no trailer que você vê uma referência ao Rick and Morty, cientista meio maluco. Você tem a referência do Thor. Você tem a van do Chapolin ali, a van colorada, não sei como que eles vão chamar. Então você vê, e essa coisa da família, uma das diferenças que são
que para mim são fundamentais e interessantes no Chapolin, é que você assistindo os episódios, você nota isso, na verdade, só depois de adulto, né? Nem tanto quando você é criança assistindo, mas havia ali um protagonismo, às vezes, não só do personagem do Chapolin, havia um protagonismo das vítimas. Elas eram tão protagonistas quanto o próprio super-herói. Então, ele humanizava o Chapolin a tal ponto, na escrita ali, o Bolanhos, que ele colocava ele no mesmo nível da vítima. Então, e na maioria das vezes, como é uma sátira, ele é mais fraco, mais burro que a própria vítima, né? E isso é diferente do estilo do herói norte-americano, onde ele é sempre o protagonista. A vítima, você nem tem, ele só salva e pronto. Você não tem necessariamente um vínculo com a vítima em nenhum momento. Dificilmente nas histórias, assim, você tem um aprofundamento de história da vítima que ele salvou. O Chapolin, ele estava o tempo inteiro interagindo com a vítima. Você via ali, às vezes, a história, o eixo do episódio inteiro era sobre o problema da vítima. Eu citei a questão do marido e da mulher com papéis trocados nessa sociedade machista. O homem ficava em casa e a mulher ia sair para trabalhar, ela que ficava lendo no jornal, que era algo dos anos realmente 80 e 70, a gente tem que entender que esses são personagens que foram escritos e feitos pelo Roberto Bolanhos em 1970, né, anos 70 e 80. Você trazer eles agora para 2025 e tentar encaixá-los nessa nossa dinâmica agora é um desafio, eu acho, na minha opinião, né? Mas eu acho que os norte-americanos, os Estados Unidos no geral, na hora de adaptar produções de outros países orientais e aqui da América Latina, eles falham por isso, porque eles não entendem que, às vezes, a ideia de herói desses outros lugares é diferente da deles. E é uma das coisas muito interessantes do Chapolin. Tem a história do Sr. Montinho, que queria ser o Chapolin, ele não se contentava em ser só ele, é meio uma referência à história do Don Quixote, se você nota naquele episódio, onde o Chapolin dá todo um discurso que todas as profissões são importantes. Você tem o episódio do casal que precisa ocupar uma casa, mas no contrato estava escrito que eles precisavam passar uma noite na casa. E eu já citei outras referências a histórias da literatura clássica que ele coloca, né? O Chapolin poderia ser essa figura dimensional de tempo e espaço até para uma coisa educacional e pedagógica, para ensinar as crianças a momentos históricos, a curiosidades, a fatos. Ele podia servir, ele podia estar ali observando o Frédéric Chopin, observando um momento de revolução. Tem um episódio que são dois mexicanos donos de propriedades, assim, latifundiários, fazendeiros, que eles vão casar os filhos, né? Vocês devem lembrar que os dois ficam repetindo sempre, né? A única fala deles é isso. É que eu amo muito meu bem, né? Esse episódio, o Bolanhos, ele interpreta o mais baixinho, mais enfesado, e tem uma hora que os dois se desentendem e ele pega a arma, acho que a faca, e aponta pra cima e dá um tiro e fala: "Viva Zapata, pá!" Essa referência ele está fazendo a Emiliano Zapata, que é o maior revolucionário da Revolução Mexicana ali, que também é no começo do século 1900 é depois da Rússia, eu acho, a Revolução Mexicana. Agora me foge a data da Revolução Mexicana, né? Eu acho que é 1919 ou um pouco antes. Revolução Mexicana. 1920, ela é depois ali da Revolução Russa, né? E ele faz essa referência ao principal revolucionário, que é o Emiliano Zapata. Só pega isso
você depois de adulto, às vezes, você pega essas referências que ele colocava no Chapolin. Então eu acho que colocar ele com família, você deixar o protagonismo só em torno do Chapolin mesmo, e a família dele, e a Chapo família, que você vê aqui pelo trailer que tem, né, a avó, o filho e tal, vai colocar o jeito de contar a história norte-americana novamente, né? Não foi o jeito que foi idealizado para contar a história do Chapolin. Ele colocava protagonismo na vítima, tanto quanto ele, né? Tinha o protagonismo. Era uma das coisas para mim mais legais do Chapolin que tem. A vítima é tão protagonista quanto ele. É meio, fazendo aqui um paralelo bem louco, assim, é meio a diferença do cinema de Hollywood, romantizado, com protagonistas, com o cinema russo ali, do Dziga Vertov, do Eisenstein, acho que era esse o nome que eu lembro, que ali era o hollywoodiano é um protagonismo individual, meio neoliberal mesmo. O Dziga Vertov e ali o cinema russo, ele tinha uma ideia de protagonismo coletivo. Aquela briga do comunistas, neoliberais, essas coisas assim, né? Essa briga, mas ela é fundamental para você entender como contar a história. E o Chapolin, ele tem isso, ele conta de um jeito diferente, além de ser uma sátira, era interessante de ver isso. E o trailer me parece que totalmente americanizado, totalmente romantizado num romance, filho. Não precisa, gente, todas as histórias ser sobre isso, ser sobre família, filho. As histórias podem ser contadas outras coisas, tendo ele como protagonista. E se você quer contar histórias de família, você pode contar com as vítimas, que era o que era feito com o Chapolin. O Chapolin, ele vinha ali para ajudar. Essencialmente, o herói, ele abdica da vida dele em prol da vida dos outros, né? É quase ali a escrita básica da jornada do herói. E eu acho que o Chapolin eles não deveriam transformar ele num Batman, de ter uma chape van colorado, de ter ajudantes, o filho vai ter um skate voador, a esposa vai ter poderes. Eu fiquei um pouco desanimado com a americanização estadunidense aqui do trailer, né? Mas é isso, eles sempre pegam, isso ocorreu com Cavaleiros do Zodíaco, né? Eles transformam numa coisa muito americanizada, não entendendo da onde que vem ali a essência da história de Cavaleiros, como que é. E olha que Cavaleiros é bem universal, né? Cavaleiros do Zodíaco. Eu só fiquei incomodado com isso, gente. Eu acho que trabalhar ele como esse ser mais folclórico, meio saci, seria mais interessante do que você trazer uma família, assim. Isso me incomodou um pouco. Mas a gente tem finalmente uma nova produção de Chapolin, desse personagem que encantou a gente por muito tempo, principalmente aqui na América Latina, né? A HBO, ela deve estar pegando carona no sucesso da série do X-Perito, né? Ela viu do potencial que a marca deve ter aqui na América Latina, e esse diretor aqui, o César, da matéria da Omelete, Mariano César, deve perceber o sucesso que é o potencial dele ganhar dinheiro ainda com a marca aqui no Brasil, né? Bora agora a gente falar da série do nosso Seu Madruga. Só não te dou outra porque... O que vocês esperam, pessoal, de uma série? Aqui não é animação, pelo que eu entendi, né? Das duas matérias, tanto na telinha do UOL quanto do Omelete, não me parece ser animação. Acho que é uma série mesmo em live action, né? Que eles vão fazer. Eu falei perigo, porque as duas produções é perigo, gente. Você mexer com algo assim tão nostálgico, né? Que é hoje... Hollywood só mexe com nostalgia, mas é porque a gente tem um apego a quem interpretou esses personagens, como a gente conheceu. A gente conheceu o Seu Madruga com o Dom Ramon, né? Com o Ramon Valdez, aliás, né?
Dom Ramon é o nome do personagem no México, né? O ator é o Ramon Valdez. Com ele, você vê um outro ator fazendo, é difícil mesmo, né? Você conseguir puxar. A HBO tem um histórico de fazer coisa boa, né? Mas a gente tem um apego a como você conhece o personagem pela primeira vez. Depois, quando muda, pra mim ele perde um pouco o impacto. Eu acho que isso é uma das questões que às vezes a gente da cultura pop, do mundo geek, subestima, né? Essa troca de etnia, troca de gênero. A gente acha que às vezes é só as pessoas são resistentes a isso por preconceito, por racismo, por machismo, série dessas coisas. Eu acho que falta falar um pouco do nosso apego ao que já foi, de como a gente conheceu o personagem, né? Tipo, você vê justamente você vê agora, se eles quiserem refazer o Chapolin e fazer da cor azul, da cor verde, como era idealizado no começo, não rola, né? Você querer fazer o Superman, por exemplo, houve um período que o Superman era elétrico. Não sei quem pegou essa fase dele dos quadrinhos. Que tinha um azul e um vermelho, eles até se dividiram por uma questão que eu não lembro exatamente agora. Gostaria de ver uma referência a isso no cinema? Eu gostaria de ver um Superman elétrico rapidamente. Ver aquele uniforme. Mas não tem como. O Superman é o azul, cueca por cima da calça, azul, vermelho, símbolo clássico do S, capa com logo amarelo. Não tem como você tirar isso do Superman, é muito difícil. Eles tentaram por um período e depois voltaram pro tradicional, né? É para tentar vender um pouco, empurrar as vendas, né? Aumentar, mas é muito difícil de você tirar. E o Seu Madruga eu acho que é a mesma coisa. Eu até gostei do ator que fez na série agora do X-Perito. Eu acho que ele trouxe um clima de Seu Madruga, né? Poderia ser ele a fazer o Seu Madruga? Poderia, mas eu não sei se ele vai ser, né? Quem que eles vão escolher para interpretar o personagem, né? E eu acho... O que vocês acham que poderia abordar essa série, né? O Seu Madruga, sim, gente, ele tem um pano de fundo de família. Um dos sucessos, eu acho que... Do porquê o Chaves fez tanto sucesso é que o seriado ele era de uma família... de uma vila, né, de famílias disfuncionais mesmo, né, que não eram famílias completas. Tinha a bruxa do 71, a dona Clotilde, que morava sozinha, uma idosa morando sozinha. Você tinha a dona Florida com o Kiko, que era uma mãe ali sozinha, cuidando do filho, e o pai morreu. Você tinha o Chaves órfão, e você tinha o Seu Madruga cuidando sozinho da filha. Um pai solteiro, né? Então você tinha toda ali uma estrutura. Quando veio a Paty, a mãe dela, aquela mulher que o Seu Madruga ficou doido, que esqueci o nome, também era uma mulher, nunca era uma família assim completa, né? Pai, mãe, avós, tal. Você tinha também o Seu Barriga, o dono da vila, que era pai do Nhonho, mas a mãe também não aparecia, né? Então você tinha, eu acho que isso fez uma identificação com o Brasil e com a América Latina quase que imediata, né, toda, porque isso acontece muito, né, por toda a América Latina, né. Eu acho que isso é um dos motivos do sucesso do seriado do Chaves, né. Eu lembro que tinha um episódio que você ficava curioso para saber sobre o Seu Madruga. Eu gostaria de ver ele como boxeador. Lembra que ele mostra um álbum de foto onde ele já foi boxeador, ele se virava da vida? Era um dos personagens mais carismáticos, porque ele era parecido com uma totalidade, às vezes, da população da América Latina ou do Brasil, de pessoas mais pobres, que trabalhavam com o que dava para trabalhar, que atrasavam o aluguel, viviam sem dinheiro, mas tinham que, mesmo assim, tem uma filha, precisa educar, precisa sustentar, né? Os famosos 14 meses de aluguel que ele devia para o Sr. Barriga. Teve uma parte que ele fala que foi toureiro. Que mais que tinha do Seu Madruga de histórias que ele fala, né? Eu lembro do toureiro, eu lembro dele falando que foi boxeador. Então eu acho que você poderia trazer essa vida do Seu Madruga. Como foi a história dele
com a mãe da Chiquinha? Será que você consegue ele falando sobre como era a mãe da Chiquinha? Eu acho que tem espaço ali para você trabalhar realmente no Seu Madruga a questão familiar, não no Chapolin. Esse é o meu ponto, né? Você tem que saber aonde está o espaço do personagem que faz ele interessante. Eu acho que ir pro Chapolin por esse caminho, família, não é legal. O Seu Madruga talvez seja, né? Mostrar todos os perrengues, o que levou ele a essa vida assim, os trabalhos que ele teve um período ele tentou ser barbeiro no seriado, né? Você pode tentar falar sobre isso também, das profissões que ele tentou. Que agora não me vem à cabeça, eu só lembrei dele como boxeador e como toureiro, né? Que ele fala que foi toureiro. Mas vocês que são fãs aí também podem falar que deve ter um monte de outras referências que não estão me vindo à cabeça agora, né? Do Seu Madruga. Vale lembrar, pessoal, que o Chapolin, ele teve bastante homenagem, né? O criador dos Simpsons, ele era fã, né? Ele se declarou fã do Bolanhos e ele criou aquele personagem, o Bumblebee Man, o Homem-Abelha, inspirado no Chapolin Colorado. Era só um personagem de televisão que vivia vestido de abelha, né? Eu vou tentar colocar uma foto aí pra vocês do personagem, mas ele fala, né, que foi uma homenagem ao Roberto Bolanhos, né, o personagem Chapolin, né? Você vê aqui as anteninhas da abelha e tal, e parece que ele era um personagem de televisão, né, na história dos Simpsons. Eu não lembro desse episódio, não. Além dos Simpsons, você tem uma homenagem ao Chapolin. A Marvel fez a super-heroína, inspirada no Chapolin, que foi criada pelo Mark Waid, eu acho que, e Humberto Ramos, que era mexicano. O nome da personagem é Red Locust, que aí na tradução é polegar mesmo, sendo polegar não, é gafanhoto vermelho, é isso a tradução, deixa eu ver aqui. Gafanhoto vermelho, em tradução livre, isso. Que é uma personagem que ela fez parte ali da equipe da Marvel, que era os Champions, né, os campeões, que juntava os heróis jovens da Marvel, o Nova, o Miles Morales, tinha essa personagem, eu acho que ela faz uma aparição especial, ela não era membro fixo ali da equipe Champions Marvel. Deixa eu só confirmar aqui. Marvel. Tinha a Kamala Khan, né? Eu lembrei isso mesmo. A Kamala Khan, o Miles Morales, teve algum Homem de Ferro mais jovem, o Nova. Eram os mirins ali, né? Os mirins, eles faziam parte dessa. E ela aparece, né? Nesse. Eu gosto dessa homenagem, né? Você vê que, pelo que eu sei, não foi tão sucesso assim nos Estados Unidos, né? O seriado Chaves e Chapolin, mas teve gente que assistiu, né? E gostou. E tem a homenagem também no One Punch Man. Pra quem assiste esse anime também é uma paródia, uma sátira ali aos super-heróis, né? É um anime muito bom, aliás, né? É um personagem que é o meio anti-carisma, mas mesmo assim ele te prende, né? Que é o... Como é que é o nome do cara do One Punch Man? É o... que é o Saitama, né? Tava esquecendo do nome total. O Saitama, que ele é ele só treinou, fez flexões e ficou forte, né? É muito... E tem várias, assim, menções durante o anime, né? Do One Punch Man. A personagens, assim, você viu um personagem parecido com o Piccolo do Dragon Ball, que ele enfrenta. Tem uma hora que ele faz referência ao Attack of Titans lá, que é um humano grandão. E tem um dos episódios que esse anime ele tem classes, né, de super-heróis. É como se os
super-heróis fossem institucionalizados, né? E recrutados para nas missões em cada bairro. Tem os heróis de classe A, B, C e o S, que é o mais forte, né? O Saitama é o mais forte de todos, mas ele cai na classe C, assim. Ninguém dá nada pra ele e ele é que sempre resolve as paradas com um soco só, né? Essa é a plot aí do anime. E em um dos episódios, acho que é da primeira temporada, pessoal, aparece uma homenagem ao Chapolin, que é um herói, sim, cópia descarada dele, só usa uma máscara preta diferente, assim, mas ele é todinho, ao invés de um coração em CH, é um emoji sorrindo, assim, né? Amarela, ele tem uma marreta gigante, assim, vermelha e amarela, idêntico, assim, você vê claramente que é uma homenagem ao Chapolin. Eu não lembro o que acontece com esse personagem, porque faz tempo que eu assisti a primeira temporada do One Punch Man, mas você vê, na hora você nota que é referência ao Chapolin. Eu não sei se ele morre rápido, se ele não morre, ou se foi só um personagem bem figurante aqui, provavelmente, né? E também é o clássico cabelinho pra fora da touca, assim, do Chapolin aqui. É gostoso ver essas homenagens, né, a um personagem que a gente ama tanto, que a gente gosta. Mas é isso, pessoal, os meus comentários, o que eu tinha pra falar sobre essas notícias. O que vocês esperam dessas duas produções, pessoal? Vocês gostaram do trailer, da animação? Vocês vão acompanhar, vão apresentar para os seus filhos, seus netos, suas filhas? Eu vou tentar assistir, né? Mesmo que me parece muito infantil. Eu não sou o público. Provavelmente a série do Seu Madruga é mais pra gente, pra jovens adultos assistir. Mas eu vou tentar acompanhar e trazer aqui pra vocês o que eu acho da série do Seu Madruga e do seriado animado, da série animada do Chapolin, gente. Não esquece de curtir o canal, de se inscrever, compartilhar com seu amigo. Jimmy Nada Neutro, sigam-me os bons. Fui!